Shabbat Shalom a todos. Uma paraxá cheia de temas, muitos temas. Fica difícil até escolher qual tema pegar, de tanto tema que tem. Mas quem percebeu que na primeira aliá conta 3 histórias, mas na verdade é uma história só. É uma história só. Vamos pegar uma situação. Um homem, geralmente dos 20 até os 50 anos, vai para a guerra. E dentro do ambiente da guerra, geralmente a moral ela perde um pouquinho. Por isso que o Eterno dá até mesmo leis para a guerra. O senso moral, até mesmo a avaliação do que é feito, das ações da própria pessoa, ela é perdida. E dentro daquele ambiente conturbado, as leis éticas ela perde um pouco. E nisso o homem dentro desse ambiente, dentro dessa atmosfera que o pressiona, que faz um pouco esquecer o que são as leis, ele acaba visualizando uma mulher, que para ele é atrativo. Uma mulher formosa. Aí o que é feito? Ele olha para a mulher e quer ter aquela mulher para ele. Mas espera aí, o próprio Eterno não poderia falar assim: não, você vê a mulher no meio da guerra, não é para pegar, não é para ter ela, não despose com ela. Só que vem Rashi falar o seguinte: olha, se você vê uma mulher famosa vem o Eterno falar assim: se você vê uma mulher na guerra, formosa, pode tê-la para ti. Só que tem uma condição. Você vai levar ela para sua casa, você vai cortar o cabelo dela, você vai deixar as unhas dela crescer, e vai trocar as roupas dela, as roupas do cativeiro, ou seja, as indumentárias que ela tinha das outras nações, e deixar ela dentro da sua casa. Essa é a regra. Por quê? Porque o fato de ter muitas ocasiões onde ia ter crime de violação sexual dentro da guerra. É por isso que o próprio Eterno já fala: não, você pode pegar. É melhor você pegar e pôr na sua casa. Por quê? Sabe muito bem que, movido pela Yetzer Hará, o homem foi lá e queria ter aquela mulher. Por quê? Primeiro ponto, ela é formosa. Ele só quis tê-la para si porque ela é formosa, nenhum outro atributo foi. Então ele é movido pela Yetzer Hará. Ele começa a ver aquela mulher. Primeiro, brava com ele, porque com certeza ela não vai gostar de um homem que chegou no seu país, no seu local, invadiu, matou pai, matou família, matou todo mundo. Aí leva para casa dele, deixa a mulher sem cabelo, com as unhas crescendo. O homem tem que passar toda vez por ela e não pode desposá-la, porque precisa passar o período de luto. Nem para o homem começa a ser agradável e nem para a mulher também é agradável desde o princípio. Então é um problema. Aquela mulher, ela começa a perder a sua formosura. Ele, vendo aquela mulher, ele tem certeza: é com ela que você quer casar? Ela começou a ficar feia daquele jeito, é com ela? Tem certeza? Outra história, dentro da mesma aliança. O homem tem 2 mulheres, uma aborrecida e uma que ele ama. No caso, ele fala da primogenitura. Ele vai falar assim: olha, se você tiver um filho primogênito, você tem que conceder as coisas em dobro para ele, assim como a lei do primogênito. Mas, mesmo se esse filho for da aborrecida, é para ser entregue também para ele, porque ele é o princípio do seu vigor. Essa é a regra. Outra história. Ponto mais. O filho é rebelde, o filho é ruim, é glutão, beberrão, é aquele filho que, como a gente fala, é o lixinho de ser humano. O que faz com ele? Leva aos juízes, julga o caso e é apedrejado. Segundo nossos sábios, fala que jamais aconteceu e jamais acontecerá. Por quê?
Aí é que dentro de toda essa história a gente vai entender que são três situações, três leis, mas essas leis são desinterligadas. Por quê? A mesma mulher que ele pegou da guerra e capturou da guerra é a mesma mulher aborrecida. E aquela mesma mulher aborrecida teve esse filho primogênito. E esse mesmo filho primogênito é o filho contumaz. Dentro dessa história que vai refletir no seguinte ponto, sobre o casamento misto. O casamento misto tem um livro que muito de um rabino que eu admiro bastante, que é o Lord Jonathan Sacks, rabino Lord Jonathan Sacks, que ele é grão rabino da Inglaterra, de Londres. Ele tem um livro muito famoso que eu até mesmo aconselho a todos a ler, eu obter esse livro, que é Teremos Neto de Deus. Ele questiona sobre o casamento misto depois da Segunda Guerra Mundial. Porque acontece o seguinte, o cara sabe que ele é judeu, a pessoa sabe que ele vai ter uma fé totalmente diferente daquela que ele está de fora. É certeza que vai ocasionar um problema. Ou ele consegue converter a mulher, ou vice-versa, ou ele vai ter problema no casamento acerca com o ensino da criança. Isso é bem claro. Se eu tenho, é certeza que isso dentro de pesquisas já aconteceu. Casamento misto acontece, até mesmo tem um ditado lá fora em outros países, que meu avô falava hebraico, dava prece em hebraico. Eu faço as minhas preces em português, meu filho já não falará prece. Por isso é questionado, teremos netos judeus? Se você quiser dar uma continuidade, veja com quem primeiramente está casando, principalmente isso para a questão dos jovens. Primeiramente com quem está casando. Ela vai dar continuidade? Essa pessoa que eu quero? Nessa situação, quem mais educa a criança? É o pai ou a mãe? Quem mais tem contato com a criança para educar? É a mãe. E por que o filho era contumaz? Porque tanto o pai falava uma coisa, a mãe falava outra. O pai queria transmitir uma situação, a mãe queria transmitir outra situação. Se nesse caso era uma esposa aborrecida, significa que ele não gostava tanto do rapaz, tanto que ele também não gostava da outra mulher. Então ela ficava excluída. Ela pegava o filho e falava, não vai com eles, eu não gosto deles. Acabou colocando o filho contra tudo aquilo dele. Contra todo o sistema. Porque ela vai falar para o filho, olha, foi eles que tirou da terra, foi ele que me maltratou, foi ele que fez tudo isso. Você levava um problema para dentro de casa. Dentro dessa paraxá, vamos colocar um tema que nos faz lembrar coisas como essa, coisas básicas. Uma palavra muito fixada dentro do judaísmo e que muito acontece é shikha, esquecimento. O judeu esquece muito fácil, muito fácil. O judeu tem um problema muito grande, até mesmo o Rambam organizar nas leis 592 e 593, sobre leis sobre esquecimento. Onde está na paraxá? Quem puder abrir no capítulo 24, verso 19. Devarim. Diz assim: quando cefares a colheita de teu campo, e esquecerás um feixe do campo, não voltarás para tê-lo. Para o peregrino, para o órfão e para a viúva será, para que te bendiga o eterno teu Deus em todas as obras de tuas mãos. Agora eu te pergunto aos senhores: quando cefares a colheita do teu campo, e esquecerás um feixe no campo, alguém esquece de propósito? O que será que está acontecendo? Mas ele pede para poder esquecer? É meio que sem lógico.
O esquecimento, ele está fora do que nós chamamos do campo espiritual. Vamos ter, por exemplo, o seguinte. E ele está mais conectado, o esquecimento está mais conectado ao homem. Por quê? Vamos pegar Abraham e Sara. Sara, foi dito natural o seguinte: e falar tudo e fazer tudo que Sara disser. Isso diz que Sara era um pouco mais elevada que Abraham na questão de profecias, na questão de revelações. Então era para ser mostrada para ela. Agora, quem está um pouco mais afiado no hebraico, a palavra masculino, qual é o nome em hebraico, a palavra masculino? Para ver como é que está conectado ao homem. É Zahar. Zahar, masculino. Mas também essa palavra Zahar está conectada à palavra lembrar. Conectada à palavra lembrar. Ou seja, o homem, ele tem que lembrar. É por isso que o homem usa tanto indumentária. Você vê, ó, os homens, está usando tzitzi, está usando kippah, está usando talit, está usando filim, está usando um monte de coisa. As mulheres não usam tudo isso. Porque o homem precisa lembrar sempre da sua posição e lembrar sempre do que precisa fazer. Porque ele esquece a todo momento. Quando passei sobre a questão das preces, no final fala as declarações que devem ser lembradas. Quem lembra? Quem se recorda disso? Que fala, para que recorde o dia da terra do Egito, somente guarda a ti mesmo e guarda a tua alma muito, para que não esqueça das coisas que os teus olhos viram. Existe 10 proclamações. Por quê? Porque o homem sempre esquece. O homem esquece sempre. O homem esquece da sua missão, do seu dever, de fazer mitzvot. É por isso que Devarim ele vem lembrar tudo. E é por isso que a própria Parashá, ela termina com o quê? Não te esqueças, lembra, não te esqueças de Amaleque. Destrói a memória de Amaleque debaixo dos céus, não esqueça. Porque o homem em si, ele perde aquela função bem básica de lembrar. Isso acontece muito antes, dentro do próprio ventre da mãe. Diz o Midrash o seguinte, o Talmud, Nidá 30b, que quando o homem está dentro do ventre da sua mãe, o que acontece? Um anjo começa a falar para ele sobre toda a Torá. Ele começa a conhecer toda a Torá. Tanto o homem quanto a mulher começam a ver toda a Torá. Antes de nascer, o anjo toca na boca da criança. É por isso que fala que tem essa marca bem no meio. Toca na boca da criança e ele esquece de tudo. Mas espera aí. O anjo vai, fala para mim um monte de coisa, fala da Torá, eu esqueço. Por quê? O homem tem que exercitar uma coisa que no campo, nesse campo, o Olam Hazé, é diferente totalmente do Olam Abá. Qual é a diferença do Olam Hazé? O Olam Hazé, tido dentro da Kabbalah, é chamado de Alma Dashkra, ou seja, mundo de mentira. E o esquecimento está associado à mentira. Por quê? O esquecimento ele não está associado a tempo. Eu esqueço por quê? Porque aquele tempo eu não me lembro. Ou seja, aquele tempo eu faço com que não existisse. Então eu faço todo o tempo que eu passei, mentira. Então, esquecer é mentir para si mesmo a sua própria função. Por isso o homem tem que lembrar sempre. Tem que lembrar sempre. É diferente do Olam Abá, que é chamado de Alma de Emet, ou seja, mundo da verdade. Por acaso no Olam Abá, nos mais altos mundos, existe questão de tempo? Não existe, é atemporal. Se é atemporal, eu não vejo nada passando, não existe começo, meio e fim, mas existe o constante. Mas mesmo assim, nenhum constante existe, porque não existe tempo. Então para você não é sempre constante, porque sempre existe. Significa que eu não consigo esquecer no Olam Abá. Eu não consigo esquecer num ponto que eu estou elevado. Quando começo a me elevar,
eu não esqueço mais os mandamentos, eu não esqueço a minha função, eu não esqueço a minha missão. E é por isso que é cobrado, quando a pessoa morre, é cobrado o juízo. Por que é cobrado o juízo? É cobrado o quanto que você lembrou, o quanto que você começou a meditar, o quanto que você não esqueceu. Cada um tem uma função na terra, cada um tem uma posição. Cabe cada um trabalhar para saber, mas cada um sabe a força que tem e sabe onde pode chegar. Yohai, você falando da paraxá de hoje, justamente dos mandamentos e que nós não devemos esquecer. Eu lendo a paraxá e vi que no capítulo 22, versículo 5 e um pouquinho antes, das disciplinas que eram no passado que deveria ser hoje também e não são cumpridas. E eu, então, a minha pergunta, por que a paraxá, ela não é lida em Deus do começo, onde tem muitas coisas para ser cobrada nos dias de hoje? Porque o eterno é o eterno. Então, as leis não mudou, as leis permanecem. Mas o homem, ultimamente, também vem desviando da própria Torá. E a minha pergunta, por quê? Que não se cumpre o que está no capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 5. Vamos colocar. Não haverá traje de homem na mulher, e não usará o vestimento da mulher, porque é abominável, é eterno, teu Deus, todo aquele que faz isso. Tá. Primeiro ponto, a Torá foi feita para o judeu. Então eu não posso cobrar das nações uma conduta que deve ser cobrada para o judeu. Primeiro ponto. Sim. O que se caracteriza na vestimenta? Eu estava lendo sobre isso na questão de Rashi respondi isso. As vestimentas, ela não pode ser confundida, porque, por exemplo, aqui no Brasil existe tipo de roupa, né? Vamos supor uma camisa social, uma calça social, por isso. Em outros países, vamos supor, a pessoa ainda da Escócia usa kilt, né, que é uma saia, tipo saia. É que ela não seja o que o homem não pode ser confundido, ou a mulher pode ser confundida com o sexo oposto. Ela usar roupa que ela caracteriza que ela é uma mulher, ou o homem usar roupa que é caracterizado como homem. Essa é a questão. Nesse ponto, quer dizer, mas é uma mudança do homem em cada país, no caso você quer dizer. São mudanças de leis, porque a lei, se a Torá é para ser respeitada, é a lei que o Eterno deu. Sim. Agora, nesse ponto, como você disse, foi feito para o judeu. De fato, nós estamos querendo ser enxertados na oliveira que é Israel. Então, até aí eu vou compreender que é feito para o judeu. A partir da hora que nós vamos aderir ao judaísmo, e principalmente deixamos de ser messiânico para ser na linha ortodoxa, eu acho que a obediência na Torá ela tem que ser respeitada dentro daquele que o Eterno determinou. Sim. E vamos colocar um porém. Eu estava lendo essa semana esse negócio de que o homem não pode vestir roupa de mulher e mulher não pode vestir roupa de homem. Isso na antiguidade era por quê? Porque normalmente a mulher se vestia de homem ou o homem se vestia de mulher para poder entrar na casa do outro, ou seja, isso era usado como um disfarce para o adultério. Então, assim, na sociedade antiga, uma mulher entrar na casa de um homem que estivesse sozinho ia chamar a atenção. Então, o que a mulher fazia? Ela ia se vestir de homem para poder entrar sem chamar a atenção. E o contrário também acontecia. Então, isso de não poder o homem se vestir de mulher e mulher se vestir de homem, saiu disso. O que hoje a gente deve
pesar direito e levar um pouco em consideração, porque o que é a mulher se vestir de homem e o que é o homem se vestir de mulher? Se as roupas não são tão diferenciadas como naquela época. Sim, falando nisso, eu lembrei da questão de Rashi. Rashi, ele explica isso também. Ele fala assim, quando o homem, geralmente, naquela época, quando o homem se vestia de mulher, geralmente é para entrar em um meio feminino, para abusar das mulheres. Quando a mulher ia fazer ao contrário, é porque se prostituir. Isso, um dos maiores interpretadores de Torá, um dos maiores comentaristas de Torá, era Rashi. E ela fala dessa forma. Mas, existe aquele porém. É conseguir identificar que homem e que mulher. Quando se torna... E outra coisa, aí vem um outro detalhe. Tzniut. Entra totalmente Tzniut. A mulher está vestindo, por exemplo, uma calça, certo? Ela está vestindo uma calça. Aquela calça, ela caracteriza, porque existe uma calça feminina, ou caracteriza do público feminino, uma calça bem mais larga. Por exemplo, você só vai conseguir perceber que a mulher está usando uma calça quando ela dá um passo, aí você percebe que é uma calça. Mas você entende que aquilo dali é para a mulher e ela está o quê? Tendo recato. Então, para ela é utilizado. Se eu for usar, mas o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher? Depende do país. Depende muito do país. Mas, oi? Eu estava vendo um comentário sobre foi o Moreventura, né? Sim. Ele perguntou qual é a vestimenta do judeu. Por exemplo, da forma que o ortodoxo se veste, o tradicional. Então, ele me fez entender que o judeu não tem uma roupa específica. Sim. Então, aí ele se mostrou, ele estava vestido simples, né? Então, com camiseta manga curta. Então, ele me fez parecer que o judeu não tem uma vestimenta específica, né? Que nem um chapéuzão, todo de preto, né? Então... eu fiquei até surpreso, não é, com essa explicação, né? Porque a gente, quando olha para o judeu, olha ser vestido com 50 coisas, né? E às vezes não é assim. Sim. Ele me fez entender. Entendeu? Mas entra dentro dessa questão. Mas vamos rapidinho, senão vai passar muito tempo. E o raio? Não. A gente tem que entender o Tzniut e entender que o próprio judaísmo, ele não é uma coisa assim, todo mundo igual. Existem várias linhas dentro do próprio judaísmo. Existe o hassidismo, existem várias tendências dentro do próprio judaísmo. Aí você tem que entender que linha de judaísmo você está seguindo. Porque às vezes a pessoa acha assim, judeu é tudo uma coisa só. Não é bem assim, não. Isso, se você for para qualquer comunidade, tem uma comunidade que tem esse costume, outra comunidade tem outro costume, uns são Askenazi, outros são Sefaradi. Então nós temos que entender a tendência de cada comunidade, ou que tipo de identidade judaica nós temos. Não, mas... Sim. Só um momento. Pessoal, voltando. Vamos pegar a questão da roupa. Vocês falaram da roupa. O importante é a roupa ou você fazer? Esse é o mais importante. O importante é lembrar quem é. Lembrando quem é, você vai ter um recato, você vai se preservar. Ponto. Esse é o ponto principal. Falando na festa mais próxima que nós temos, Rosh Hashanah, ele não é dito como Rosh Hashanah na Torá, é dito como Yom Teruah. Mas pelos sábios também é dito que ele tem um outro nome. Qual é o outro nome? Tem a ver com a lembrança. Yom Hazikaron, ou seja, o dia da lembrança. Ele é um dia para lembrar. Por quê?
O homem não foi criado no dia 1º de Tirei? Então, a partir daquele momento em que você começa a ser julgado, você morre. O seu ser daquilo ali morre. Por quê? Isso vai compreender do que você fez em todo o Elul. Se você fez chuvar, se você estudou, se você rezou, e se você realmente se arrependeu de tudo que fez. Aí você morre. Por quê? Aquela parte carnal já mudou. E a partir do último toque do shofar é que a pessoa conseguiu compreender que eu estou mudado. Mas não termina só aí, termina em Yom Kippur. Só que Yom Kippur é o dia do esquecimento. É onde o Eterno esquece das suas transgressões. No Musaf de Rosh Hashanah, tem uma parte chamada Zichrarot, que é falado assim: tu tens lembrado de todos os esquecimentos desde sempre, e não há esquecimento diante do trono da tua honra. E o sacrifício de Isaac por sua descendência, hoje lembra com misericórdia. Bendito seja o Eterno, que rememora o pacto. Você começa a falar para o Eterno de todas as coisas que você fez de bom. Você pede para Ele para que lembre dos méritos dos patriarcas, dos méritos dos grandes sábios, por você. Por isso que tem uma prece chamada Aneno. Essa prece Aneno é uma prece que fala, rogo por aquela, responde por aquele sábio, por Shimon Bar Yochai, por Rabi Meir, por Abraham, por um monte de sábios, lembra por eles. Só que no Yom Kippur, a primeira prece qual que é? Antes de começar o Yom Kippur. Kol Nidrei. O que é o Kol Nidrei? Todos os votos e compromissos, juramentos, intenções e anátemas que juramos e impusemos à nossa alma de Yom Kippur que passou até Yom Kippur e desde Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que nos venha para o bem de todos os nossos arrependimentos, que seja anulado e declarado sem valor e de nenhum jeito. Ele pede para o Eterno esquecer todo aquele juramento que foi feito. Esquecer todo aquele juramento que foi feito durante o ano. Toda a promessa que o comprometeu. Ele pede para que seja feito isso. Então vamos começar a lembrar uma coisa. Rosh Hashanah está chegando. O que estamos fazendo em Elul? Esquecendo cada vez mais o que devemos fazer? Teshuvah é retorno. Para você ir lá e olhar para trás o que está acontecendo, você começa a ver os problemas que você teve e começa a lembrar dos mandamentos que você deve fazer. Alguém em Elul está lembrando? Alguém em Elul está se esforçando para não esquecer mais e começar a elevar a mente ao Olam Abá, ou seja, numa atmosfera sem tempo, onde nenhum mandamento passa por você por acaso, onde você não perde nenhum deles? Ou está deixando ser esquecido Elul, assim como todos os anos acontece? Passa Elul, vem Elul, passa Elul, vem Elul, e é esquecido todo o propósito de Elul. E chega Rosh Hashanah, é simplesmente uma festa. E é esquecido Rosh Hashanah, o dia da lembrança é dia esquecido, porque se esquece do verdadeiro motivo, que é lembrar do que devemos fazer. Com essa lembrança que devemos fazer, rezar, fazer tzedakah. Por que nesse período é tão intensificado o que o judeu deve fazer todo ano? Porque ele está lembrando o que ele deve fazer.